A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Meio-dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador com a edição do Miguel Videira. Miguel, o Presidente da República começou hoje a receber os representantes dos partidos com assento parlamentar. E para esta altura já deverá ter terminado a primeira audiência com o PSD, representado pela Vice-Presidente Leonor Beleza. Seguimos até ao Palácio de Belém, ao encontro do jornalista Vasco Maldonado Correia. Vasco, já terminou essa primeira reunião? Já terminou o encontro com Leonor Beleza e arrancou, entretanto, também a reunião com José Luís Carneiro em representação do Partido Socialista. Até agora, nestas primeiras audições, tem sido essa a regra, uma pessoa a representar cada partido com a representação parlamentar. Ora, a primeira foi Leonor Beleza, Vice-Presidente do PSD, que sai da reunião com a certeza de que o partido do Governo partilha com o chefe de Estado a intenção de levar a legislatura até ao fim. Esta audiência foi um momento de interação entre o Sr. Presidente da República e o Partido Social Democrata, em que ouvimos o desejo de que a cooperação seja frutuosa em benefício de todo o país e que a estabilidade exista no país para que a legislatura possa chegar ao fim como julgamos que neste momento os portugueses desejam que aconteça. Bom, escutámos aqui a Leonor Beleza, mas julgo que perdemos o contacto com o jornalista do Observador Vasco Maldonado Correia, que acompanha estas audiências com o Presidente da República, que está a receber no Palácio de Belém os diferentes partidos, representantes dos diferentes partidos com assento parlamentar. Retomaremos os caminhos de Belém, se ainda for possível, nesta edição do Meio-Dia. E Miguel, as maiores autarquias do país vão disponibilizar técnicos para ajudar na avaliação dos danos provocados pelo comboio de tempestades. O anúncio foi feito há pouco pelo Ministro da Economia no Parlamento. Castro Almeida explicou aos deputados da Comissão de Economia que a decisão foi tomada na sequência de uma reunião que decorreu ontem e que juntou o Ministro com vários representantes de municípios. Ontem fizemos uma reunião justamente com a Associação Nacional de Municípios, com a estrutura de missão, com as CCDRs envolvidas e com as comunidades intermunicipais envolvidas, para procurar novas soluções e agilizamos diversos processos e a principal conclusão da reunião terá sido pedir às maiores câmaras do país, aos maiores municípios do país, que disponibilizem técnicos seus para irem ajudar as câmaras que estão mais precisadas. Foi isso que anunciou o Ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, e em resposta a uma pergunta do PSD, o titular desta pasta recusa a ideia de que tenha responsabilidade das autarquias pelos atrasos na atribuição de apoios, quando disse que havia demora na avaliação dos danos. Garante Manuel Castro Almeida que nunca foi essa a intenção. Sinalizei que estava a haver uma demora na fiscalização do lado na apreciação das candidaturas do lado das câmaras municipais e que isso estava a atrasar os pagamentos. Bom, algumas pessoas entenderam isto como uma acusação às câmaras municipais, que evidentemente não é. Não há nenhuma frase minha, não há nenhuma palavra minha que envolva qualquer juízo de censura aos autarcas. Nenhuma. O que há é variadas frases minhas a salientar o esforço dos autarcas. Foi isto que disse Manuel Castro Almeida, rejeitando a ideia de que tenha responsabilidade das autarquias pela demora na atribuição de apoios. Ainda sobre o tema da reconstrução das zonas afetadas pelo mau tempo, o Presidente da Câmara Municipal de Leiria diz que ao município ainda não chegou 1 cêntimo das verbas disponibilizadas pelo Governo. Até agora só as seguradoras avançaram com indemnizações que ajudam a minimizar o impacto financeiro para as contas da autarquia. Já saíram dos cofres do município perto de 30 milhões de euros. Foi isso que revelou esta manhã aqui na antena do Observador o autarca Gonçalo Lopes. Já gastámos nas primeiras 2 semanas cerca de 13 milhões de euros. Nós estamos
perto de alcançar um volume de gasto de despesa municipal na ordem dos 30 milhões de euros. Isto no orçamento anual de 135 milhões. Sim, o que é um ritmo estamos a fazer sempre despesa extra àquilo que é a nossa despesa normal. Portanto, todo o somatório dessas despesas, o único apoio que tivemos, ou a única indemnização, receita que tivemos foi dos seguros, que está em 6,5 milhões de euros, e ainda não fechámos a conta com eles. Mas do Estado Central não chegou nada? Não, ainda não. É o que diz o Presidente da Câmara de Leiria, foi convidado esta manhã da Rádio Observador. Deu também conta que ainda há 20 famílias desalojadas, instaladas de forma temporária em edifícios municipais. E o Ministro das Infraestruturas revela que a CP deu lucro no ano passado. Foi isso que disse há instantes no Parlamento Miguel Pinto Luz, ouvido na Comissão de Infraestruturas e Habitação. Disse também Pinto Luz que fica triste quando vê os deputados criticarem a CP. E eu posso dizer aqui perante todos vós, a CP vai dar lucro, não vai dar 1, nem 2, nem 3, nem 4 milhões de euros de lucro, vai dar mais. E com isto vão os trabalhadores da CP, e a CP, uma empresa histórica, nacional, que tem que ser acarinhada, que tem que ser empoderada, que é aquilo que este governo tem feito. Ora, isto é nos antípodas daquilo que temos visto alguns deputados desta casa fazerem. Fico triste. Fico triste. O lamento de Miguel Pinto Luz, que anuncia que a CP, o ano passado, deu lucro. Vamos às últimas do conflito no Médio Oriente. Israel diz ter morto mais uma figura do regime iraniano. Desta vez o ministro dos Serviços de Informação, Esmail Katib. A informação foi avançada por Israel Katz, ministro israelita da Defesa, que hoje já veio avisar que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu autorizou as forças de Israel a eliminar qualquer figura do regime iraniano, sem necessidade de aprovação adicional. A morte de Katib acontece depois de Israel ter matado nos últimos dias o responsável pela segurança do Irão e também um líder de uma força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária Iraniana. O funeral das duas figuras do regime, figuras proeminentes do regime, deve realizar-se hoje. Vamos ao desporto neste Jornal do Meio-Dia. Para já o Mundial, o resto logo se vê. O selecionador nacional Roberto Martínez desvaloriza os rumores que apontam para a saída do comando técnico da seleção. Roberto Martínez concedeu uma entrevista conjunta às 4 rádios de informação, Observador, Antena 1, TSF e Rádio Renascença. Foi questionado sobre se está para breve a saída da seleção, se há alguma decisão nesse sentido. O treinador desvaloriza o tema. Tem outra preocupação mais premente? Acho que o importante agora, não há uma oportunidade melhor que o Mundial para mostrar o trabalho. O resto, para mim, o resto não é importante agora. Sobre o Mundial, que arranca no próximo mês de junho e que tem como palco México, Estados Unidos e Canadá, Roberto Martínez considera que dificilmente a seleção portuguesa pode ser apontada como favorita à vitória final. Muito difícil quando uma seleção não ganhou um Mundial que possa ser considerada favorita. É difícil que não seja uma equipa como a Espanha, como a França, como a Argentina, como o Brasil, equipas que estão em bons momentos de forma, mas que já houve uma geração que já ganhou o Mundial. Portugal não é favorito, mas pode ganhar a competição, pois claro, e se assim for, fica a promessa. Beber um copo de álcool, porque nunca bebi. Alguma preferência? Não, é uma bebida portuguesa. Não. Temos vinhos muito bons em Portugal, então seria isso. Excertos desta entrevista conjunta que pode ouvir na íntegra a seguir ao Jornal da 13h. Meio-dia 10, Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade. Aprovado, a Comissão de Orçamento e Finanças votou favoravelmente e por unanimidade um requerimento chega para ouvir o Governador do Banco de Portugal, Álvaro Santos Pereira, a pretexto da apresentação antecipada de Mário Centeno, o ex-governador. A proposta partiu da administração do Banco de Portugal, a proposta para um acordo de apresentação antecipada. O ex-governador aceitou sair mais cedo. A apresentação vai ser financiada pelo Fundo de Pensões. O Chega entende que há esclarecimentos que devem ser prestados no Parlamento. As energias renováveis garantiram 79% da eletricidade produzida em Portugal nos 2 primeiros meses do ano. Uma informação revelada há instantes pela Associação Portuguesa de Energias Renováveis. Miguel Videira e o Jornal do Meio-Dia.